Sinais do fim do mundo. Último lugar. Haverá sinais que não indicam o fim do mundo. Vamos ver quais são, porque quando acontece a pandemia, quando aconteceu a guerra, o pessoal estava gritando aí pela rua: chegou o fim do mundo, chegou o fim do mundo. Olha o que Jesus diz aqui: esses sinais não são sinais do fim do mundo. É o versículo 7 a 8. Vamos lá? Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são princípios das dores. Os conflitos internos e externos das nações são assustadores e haverá grande quantidade de mortos, mas não indica o fim do mundo, e sim as obras intensas da carne e a influência do diabo sobre a raça humana. A gente vê essas guerras morrendo muita gente, tem ali o desejo carnal do homem. Tiago diz: por que, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? Falando na igreja. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, nações brigando por poder, por território, é que gera essa morte toda. E também o próprio diabo que vem matar, roubar e destruir. Então, não é sinal do fim do mundo. As grandes catástrofes são assustadoras e devastadoras, mas não sinalizam o retorno de Cristo, mas o juízo temporário de Deus ou as consequências da imprudência humana. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, o mundo está acabando. Não, primeiro o mundo não vai acabar por água, vai acabar por fogo. Mas aquilo ali que aconteceu no Rio Grande do Sul, que as pessoas perderam tudo que tinham e muitos perderam a vida, nos assusta. Mas isso não é o retorno de Cristo. Pode ser até um juízo de Deus. Sim, porque quando Faraó teve aquele sonho das vacas, das espigas, José disse: esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra, seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Foi Deus que enviou a fartura, e foi Deus que enviou também a escassez, A fome que assola muitas nações e as pessoas de baixa renda não indicam o fim do mundo, mas o egoísmo humano e a ambição de uns que causam a miséria de muitos. Esses são aqueles dominadores, que desviam dinheiro público, que devia ir para a saúde, que deveria ir para a educação, que deveria sim para investir para ajudar os mais necessitados, são desviados. São aqueles dominadores de países, opressores, que pegam tudo para si da nação e deixam o povo na miséria. Isso é a causa, o egoísmo humano. E alguns que querem ficar ricos, então elevam o preço da mercadoria, e muitas pessoas estão vivendo assim. E o Tiago reprovando os ricos que retiam dinheiro do trabalhador, não pagavam os trabalhadores, ficavam mais ricos retendo o dinheiro, e eles são então censurados. Pragas e doenças avassaladoras podem significar castigo divino, consequência da maldição da terra e armas biológicas, mas não é o fim da terra. Esses eventos vão dizimar muitos da raça humana, mas está longe de ser a volta de Cristo. Nós vimos aí essa praga que aconteceu no mundo inteiro, atingiu o mundo inteiro. Não foi o fim. Lembrando que é possível que Deus também envie pragas, como ele fez lá no Egito. Ele mandou Moisés
apanhe mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire para o céu diante de Faraó. Ele se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlcera nos homens, nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlcera nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés. Sim, as pragas podem ser um juízo temporário de Deus, mas pode ser também por causa do homem descuidado que, por exemplo, deixa a água parada em todo lugar, dá o dengue. E quantas pessoas já morreram? Mais de 3.000 pessoas morreram no Brasil por causa da dengue. Às vezes é por causa da imprudência do ser humano. Esses eventos, chamado princípio de dores, podem nos dar uma ideia de como será terrível o fim do mundo. Se for difícil nesse período de pandemia e de outros que têm acontecido, agora imagine como será o fim do mundo. Será um dia muito negro, escuro. O princípio das dores é um alerta de Deus para os homens que estão vivendo no pecado, para que se afastem da iniquidade, pois o juízo divino está chegando e será terrível. Diz Apocalipse: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Muitos viveram o período da pandemia, perderam parentes na pandemia, mas hoje continuam na mesma vidinha errada, mesmo depois do juízo de Deus. O princípio de dores deveria despertar os crentes que estão tirando uma lasquinha deste mundo para abandonarem sua vida dupla e andar pelo caminho da retidão. É aquele servo mau que diz: meu senhor está demorando, eu vou dar um pulinho. E fica dando um pulinho ali, um pulinho aqui, até que o senhor apareça e pega ele de surpresa. E ele vai ter o mesmo fim que os malfeitores. O princípio de dores precisa nos conscientizar de que Deus é amor, mas também é justiça, e que vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Eu finalizo, irmãos, fazendo algumas aplicações. Primeiro, não nos deixemos ser consumidos com coisas dessa vida, porque elas não serão necessárias para onde estamos indo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Podemos aproveitar das coisas boas dessa vida, podemos e devemos, mas as que são pecaminosas devemos rejeitar, pois elas podem bloquear nosso caminho para a vida eterna. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos ainda não se arrependeram e creram no Evangelho. Estão em grande perigo, porque podem partir a qualquer momento e não estão devidamente preparados para se encontrar com o Senhor. Meu amigo, hoje tem a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. E por último, vamos cooperar com o fim do mundo, evangelizando para que o fim aconteça. E o evangelho será anunciado a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus nos abençoe.